Nunca pensei que minha vida, tão meticulosamente organizada, pudesse mudar em uma única tarde. Meu casamento com Henrique era confortável, mas entediante. Depois de 10 anos juntos, a paixão dos primeiros meses havia se transformado em um contrato silencioso. Dividíamos contas, tarefas e uma cama fria. Não havia brigas, tampouco declarações de amor. O vazio era o que mais doía, um silêncio que não podia ser ignorado. Henrique nunca foi um homem de gestos intensos. Ele fazia o que era esperado, era estável, confiável, mas me deixava ansiando por algo que eu não conseguia nomear. A ausência de toques inesperados, de olhares que queimam, de palavras que arrepiam a pele, criava um buraco que parecia crescer dentro de mim. Naquela tarde, tudo começou como sempre. O dia estava quente, abafado, e eu voltei para casa mais cedo por causa de uma reunião cancelada. Caminhei pela rua com sacolas de supermercado, o vestido leve grudando na pele por causa do suor. Quando me aproximei do prédio, o porteiro, Cláudio, estava lá, sentado em sua cadeira no hall. "Boa tarde, Dona Lúcia", ele disse, levantando-se para segurar a porta. Era jovem, talvez pouco mais de 25 anos, com um sorriso que sempre parecia flertar com a linha tênue entre profissionalismo e algo mais. Seus olhos desceram lentamente pelo meu corpo, detendo-se por um segundo mais longo do que o necessário. Meu coração bateu mais rápido. "Obrigada, Cláudio", respondi, evitando encontrar seu olhar. Senti um rubor subir pelo rosto enquanto entrava no elevador. Poucos minutos depois, enquanto organizava as compras, ouvi a campainha. Abri a porta para encontrar Lucas, o motoboy. Ele estava segurando um pacote para mim. Sua camisa preta colada ao corpo deixava visíveis músculos bem definidos. Um sorriso casual adornava seu rosto, mas seus olhos tinham uma intensidade desconcertante. "Boa tarde, Dona Lúcia. Tenho uma entrega para você", disse ele, estendendo o pacote. Quando peguei o pacote, nossos dedos se tocaram por um instante. O toque foi elétrico, algo que eu não sentia havia anos. Ele sorriu, mas ficou parado ali, como se esperasse algo. "Obrigada", murmurei, um pouco sem graça. Fechei a porta, mas meus pensamentos estavam longe de tranquilos. Algo sobre Lucas e Cláudio mexia comigo de uma forma que eu não podia controlar. Nos dias seguintes, notei que Lucas passou a aparecer com mais frequência. Sempre havia um pacote para mim, mesmo quando eu não me lembrava de ter encomendado nada. Cláudio, por sua vez, parecia encontrar desculpas para conversar quando eu passava pelo hall. Pequenos comentários, olhares demorados. Era como se ambos estivessem me observando de uma forma que Henrique nunca fazia. Naquela tarde específica, quando Henrique saiu para uma viagem de trabalho, senti um alívio estranho em ficar sozinha. Decidi aproveitar o tempo para relaxar, algo raro na minha rotina. Coloquei um vestido leve e servi uma taça de vinho. A casa estava silenciosa, mas em vez de solidão, havia uma expectativa no ar, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Foi então que a campainha tocou. Quando abri a porta, lá estavam eles, Cláudio e Lucas, lado a lado. "Dona Lúcia, desculpe incomodar", começou Cláudio, com o tom de quem tinha um segredo. "Estamos resolvendo um problema no encanamento do prédio e achamos que pode afetar seu apartamento." "Sim, precisamos verificar se está tudo bem por aqui", completou Lucas, segurando uma pequena caixa de ferramentas. Eu deveria ter recusado. Tudo em mim dizia que aquilo era uma desculpa esfarrapada, mas o calor de seus olhares me paralisava. Dei um passo para trás, permitindo que entrassem. Enquanto Lucas fingia inspecionar a pia da cozinha, Cláudio ficou ao meu lado, sua presença firme e quase invasiva. Ele era maior do que eu imaginava, seu corpo dominando o pequeno espaço entre nós. "Você está sozinha, Dona Lúcia?", perguntou ele com um tom que fez meu coração disparar. "Sim, meu marido viajou", respondi, tentando soar indiferente. Cláudio sorriu, mas não disse mais nada. Sua proximidade era intoxicante. Eu podia sentir o calor de sua pele, o cheiro amadeirado de seu perfume. Lucas voltou da cozinha, enxugando as mãos em um pano, e seus olhos encontraram os meus com a mesma intensidade de antes. Não sei quem deu o primeiro passo. Talvez tenha sido Cláudio, talvez Lucas, ou talvez eu, cansada de me esconder em uma vida de convenções e normas. O que aconteceu a seguir foi um borrão de emoções e sensações. Cláudio tinha mãos firmes, que exploravam minha pele com segurança, enquanto Lucas era preciso, cada gesto carregado de uma confiança que me desarmava.
Era como se eles soubessem exatamente o que eu precisava, lendo cada centímetro do meu corpo como um mapa. Minha mente gritava sobre o erro que eu estava cometendo, mas meu corpo se entregava sem resistência. Quando tudo terminou, o silêncio voltou a preencher o apartamento. Eles se despediram de forma casual, quase como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Fiquei ali, sozinha, tentando entender o que aquilo significava. Nos dias seguintes, os encontros com Cláudio e Lucas tornaram-se frequentes. Havia um risco que tornava tudo mais excitante, uma adrenalina que eu não sentia havia anos. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de culpa começava a me perseguir. Cada vez que Henrique me ligava ou me olhava nos olhos, eu sentia como se ele pudesse ler em mim o que havia acontecido. Uma tarde, enquanto eu descia para buscar uma encomenda, Cláudio se aproximou. "Está tudo bem, dona Lúcia?" perguntou ele, com um tom que parecia carregar mais do que simples preocupação. "Está sim", respondi, mas havia hesitação na minha voz. "Se precisar de algo, sabe onde me encontrar", disse ele, seus olhos fixando os meus com uma intensidade que me deixou sem palavras. Era claro que aquilo não poderia continuar, mas como parar? Como voltar para a monotonia do meu casamento, sabendo que havia algo mais intenso, mais vivo lá fora? Henrique voltou para casa no final daquela semana, e sua presença só tornou meu conflito interno mais evidente. Ele parecia alheio a tudo, perguntando sobre coisas triviais e contando histórias de trabalho. Por dentro, eu me sentia um caos. Naquela noite, enquanto estávamos na cama, ele tentou se aproximar de mim. Seus gestos eram mecânicos, previsíveis, e por mais que eu tentasse, não conseguia responder da mesma forma. Meu corpo, minha mente, meu coração já estavam marcados por algo que ele nunca poderia alcançar. Com o passar das semanas, Cláudio e Lucas continuaram presentes, mas algo mudou. Percebi que, apesar da intensidade de nossos encontros, eles não podiam preencher o vazio dentro de mim. Eu os procurava não apenas pelo prazer, mas por uma tentativa desesperada de me sentir viva, de escapar de uma vida que não parecia ser minha. Hoje, ao olhar para trás, vejo que aquele momento foi um grito de liberdade, mas também um lembrete do preço de se perder em busca de algo que talvez nunca exista. Cláudio e Lucas foram um despertar, mas o verdadeiro mistério permanece: como encontrar a si mesma quando tudo ao seu redor parece sufocante.